Boa noite, galerinha. Tudo beleza? Olha eu aqui. Gente, noite de tirar dúvidas bíblicas. Nós vamos conversar sobre os enigmas da Bíblia, aquilo que a gente combinou, né? Estão lembrando do livro? Que tal? Vamos lá? Nós vamos conversar sobre a inscrição que está sobre a cruz de Jesus. Em cada um dos 4 evangelhos, a inscrição ela aparece diferente. E até que ponto essa diferença significa erro? É óbvio que eu já falei, gosto de enfatizar, é importantíssimo enfatizar que a Bíblia é inerrante e não há contradições. O que acontece é que quando a gente não tem muito conhecimento, né, quando a gente não se aprofunda nos textos, a gente termina criando, algumas pessoas fazem alguns discursos que termina criando dúvidas ou falha na compreensão dos textos. Esse livro ele vai mencionar a principal ideia a respeito disso, que é considerado aceitável. Tá? A cruz é apresentada de forma diferente em cada um dos 4 evangelhos? Essa é a pergunta. Em Mateus está escrito assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Em Marcos está escrito somente o rei dos judeus. Em Lucas está assim: este é o rei dos judeus. E em João está Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O autor ele vai lembrar que foi feito em 3 idiomas: grego, latim e hebraico. E que todos os 4 evangelhos primaram, né, eles valorizaram a principal mensagem, que é Jesus, o rei dos judeus. Aquele que está ali é o rei dos judeus. Tanto é que em todos eles é mencionado o rei dos judeus. Que, segundo os judeus, era o grande crime de Jesus. Era afirmar ser rei dos judeus. E eles usam isso para instigar a fúria de Roma, mostrando Jesus como inimigo de Roma. Agora, olha só como é interessante. Eu queria abrir aqui um parêntese para trazer, para enriquecer isso aí, para trazer para vocês um pouquinho mais de profundidade. Cada um dos evangelhos ele foi escrito com um objetivo muito claro de registrar, de proteger a história, de conservar os detalhes da história de Jesus. E, por exemplo, Marcos, que foi o primeiro, o mais antigo dos escritos dos evangelhos, Marcos, ele foca apresentar a história aos romanos. Tanto é que a ênfase do evangelho de Marcos é mostrar Jesus, o servo obediente em tudo, né? O boi servidor, daí esse nome Jesus. E Yeshua é tratado agora com o nome de boi servidor, aquele que serve, que sendo Senhor se fez servo, para que Roma entendesse, porque Roma, com um pensamento muito militar, valorizava essa principal característica de um servo obediente em tudo. Já Mateus, ele vai focar a importância de mostrar Jesus para os judeus como descendente de Davi. A história ela vai primar por esse grande legado. O trono, a promessa que foi feita por Deus a Israel de que o Messias viria para sentar no trono de Davi e reinar eternamente. Daí muitos discursos mostrando Jesus o descendente de Davi. Questionamentos de, e aí, cadê o reino? Jesus, tu não vai fazer nada não, a gente vai continuar submisso a Roma, se tu é o que vai sentar no trono, por que tu não está reinando? Né? Dá um de muito macho e vai lá e arrebenta com a boca do balão e tal. Na verdade, Mateus, ele trabalha muito isso.
esse reino proposto por Deus, essa liberdade que é para além do jugo militar, das questões políticas, porque Jesus não veio nos libertar, Jesus não veio nos libertar apenas da escravidão romana. A proposta de Deus é muito maior, é muito mais relevante, é muito mais significativa, é muito mais abrangente. Deus, ele pretende, com o sacrifício de Jesus, nos libertar até de nós mesmos, quando nós mesmos nos escravizamos no pecado, naquilo que não nos convém, naquilo que não edifica. A proposta da liberdade que Deus nos dá é dizer não que está errado, e que muitas vezes as pessoas não conseguem sem Deus, sem a inspiração, sem a força divina, dizer não ao erro, ao que está errado, o que não é íntegro, o que não é justo. Sabe aquela história de ficar se escondendo atrás de uma porta de vidro, só fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando? Então, Jesus veio nos libertar desse monstrinho aí. E Lucas, o historiador, o primeiro historiador eclesiástico, né? Aquele que veio para, como é que eu diria, fazer apologias. Lucas, ele vai mostrar Jesus como homem perfeito, porque ele traz uma linguagem para os gregos, para aqueles que buscavam a perfeição, que era outro questionamento: de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sou assim, por que eu sou assado? Foi boa essa, né? Por que eu sou assim, por que eu sou assado? Então, Lucas traz um evangelho revelador do Jesus histórico, do Jesus homem perfeito, que mesmo em semelhança da carne, optou por viver uma vida espiritual e prevaleceu contra as tentações. Ele venceu todas as tentações. A Bíblia deixa muito claro: em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, ele nunca errou o alvo. E João, o amoroso, meigo, antes filho do trovão, agora o meigo, doce João. Gente, deixa eu abrir aqui o parêntese. Eu fico me imaginando lá, né, na eternidade, na glória, me encontrando com o João. Tenho uma curiosidade, sério. Eu fico imaginando que, cara, que homem interessante para se conhecer, com quem se conversar. Porque eu admiro demais a mansidão de João. Mas, voltando para cá, João, ele vai mostrar a Jesus o Logos de Deus, a palavra que Deus falou e que tomou forma, carne, e andou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de bondade. Por isso é que ele vai dizer com tanta ênfase: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele, como que uma imagem refletida no espelho. É por isso que eu amo a Bíblia em grego e desafio você, inclusive, a ser mais curioso com relação aos textos originais. Ele vai mostrar Jesus, a palavra encarnada, uma imagem refletida pelo espelho. Você só pode refletir no espelho uma imagem de você. Você não vai para o espelho e dar de cara com a Angelina Jolie, né? Apesar dessa minha boca poderosa, eu nunca consegui me olhar no espelho e ver a Angelina. Gente, tem que relaxar, tá? Se acostuma com o meu jeito. Mas o que vai refletir no espelho é o que você é. É o que você é. E a Bíblia mostra Jesus lá em João como a imagem de Deus refletida no espelho. Sendo assim, é interessante agora voltar para os textos e perceber o que o autor, inspirado por Deus, escolhe escrever nesse momento, já que a tábua estava nesses 3 idiomas, apresentando que aquela pessoa que estava pregada ali, a condenação dela, o crime dela, era dizer ser rei dos judeus, quando César era o rei do mundo, né? Aí olha só como fica diferente quando a gente olha a partir dessa minha explanação. Mateus, ele vai dizer: este que está aqui na cruz é Jesus, é Yeshua, o rei dos judeus, o descendente de Davi, que foi rejeitado por vocês. Marcos vai mostrar
que aquele homem, aquele servo ali, na verdade, é o rei por direito. E Lucas vai dizer que aquele homem perfeito que está ali é o rei dos judeus, é o homem perfeito. Todos os discursos de Lucas, lembrem-se, mostra Jesus o filho do homem, o descendente de Adão, o Adão perfeito. Agora, o segundo Adão, o Adão perfeito. E João vai mostrá-lo como aquele que veio, que foi anunciado, que foi esperado, o Messias, que veio lá de Nazaré, sim, é o rei dos judeus. É isso. Então, meu próximo papo com vocês, bíblico, vai ser sobre Judas. Judas morreu enforcado. Tadã, tadã. O Judas morreu porque caiu em um abismo e suas vísceras foram abertas. E aí, galera? Desenrola aí esse novelo. Até a próxima, me aguardem. Essa é a resposta. Beijo. Tchau, tchau.